Aleluia e graças a Deus. O tema da mensagem de hoje é: você só pode corrigir o que está disposto a confrontar. Vamos lá então? Qual que é o tema? Você só pode o que está disposto ao quê? É interessante que a nossa vida é uma vida de confronto, sim ou não? Nós vivemos confrontos pessoais, confrontos familiares, confrontos físicos, e nós vivemos confrontos espirituais. Então a gente entende, quando a gente entra no ambiente espiritual, ele automaticamente ele é um ambiente de confronto. Quando você passa aqui para dentro, a sua alma começa a confrontar com o seu espírito. A sua alma começa a querer falar mais alto do que o seu espírito. A sua alma, em nome de Jesus, entenda isso. Ela, na verdade, ela grita, porque a nossa carne, infelizmente, depois de uns 30 minutos, a nossa carne manifesta dentro desse ambiente de uma maneira tão forte. E ela começa a confrontar a carne e o espírito. E se a gente não se der conta, infelizmente, a gente deixa o culto passar e não acessa nada, não recebe nada, não sente nada, na verdade não ouve nada, não escuta nada, não aprende nada, não deixa-se ser, na verdade, transformado pelaquilo que a palavra está te dando a direção. Então entenda, os confrontos, fala comigo, são necessários. Olha que coisa interessante, Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, deixa eu te falar um negócio, agora você vai de novo lá no mar e vai ter que lançar a rede. Ele falou: Senhor, eu vou te falar, eu já pesquei, foi toda a noite, não peguei nada. Mas entenda, sobre a sua o quê? Eu vou lançar? Então entenda, quando você não puder suportar o confronto, joga o confronto na palavra, porque pela palavra vem a resposta. Pela palavra vem a direção. Pela palavra vem, na verdade, aonde está, fala comigo, os peixes. Porque entenda, aquilo que Jesus escondeu, só Ele pode revelar. Tem gente que vai passar a vida toda querendo achar o que Jesus escondeu. Entenda, aquilo que Jesus escondeu, só Ele pode. E Ele revela pela sua palavra. Então ele falou: olha, Pedro, agora eu vou com você no barco, e com você no barco eu vou te dar a direção, eu vou te falar o lugar onde estão os peixes. E a Bíblia vai dizer bem claro que Jesus deixou ele as águas, fala comigo, profundas. Fala comigo, todo culto feito na água rasa, a gente não pega nada. Irmão, água rasa tem piaba, água rasa tem lambari, água rasa tem lobó, irmão. Quem está entendendo o mistério? Água rasa, infelizmente, não dá peixe grande. Fala assim, não dá peixe grande. Entenda, peixe grande em água rasa, ele está perdido, não é o ambiente dele. Quem está entendendo o mistério? Aí nós entramos no ambiente onde as águas são profundas. Nós somos peixes grandes, mas nós queremos ficar igual piaba, pensando de maneira pequenininha. Entenda isso. Aqui tem um rio fluindo. Se você entender o ambiente, não tem como você não mergulhar no rio que está aqui, irmãos. Deus nessa noite quer te dirigir a mergulhar em águas profundas. Diz a Bíblia que eles lançaram o quê? Fala comigo, a rede. Entenda isso, irmãos. Se Jesus está no barco, dando a direção, trazendo, na verdade, Jesus como bússola, como GPS, te dando um endereço, não tem como você não acertar no culto. Fala comigo, nessa noite, o meu culto vai ser na direção de Deus. Fala assim, cansei de fazer culto sem direção. Fala assim, hoje eu estou na direção de Deus. Onde Ele mandar lançar a rede, fala comigo assim, eu vou lançar. Fala comigo, eu estou cansado de fugir dos confrontos. Entenda isso, fala comigo, tem confrontos que nos promove. Fala, tem confrontos que nos liberta. Fala para o seu irmão assim, tem confrontos que nos revela. Passou, mas o que o senhor está explicando? Eu estou explicando que o confronto de Davi e Golias trouxe o quê? Revelação. Trouxe exaltação. O confronto entre Davi e Golias, entenda isso, irmãos. Trouxe exaltação. Trouxe, fala comigo, propósito. Mas infelizmente, crente não gosta de ser confrontado. Crente é uma raça que foge dos confrontos. A primeira coisa que crente fala é assim, ó, né, fulano está me querendo me humilhar. Porque aí ele foge. Aí ele vitimiza.
Aí ele se sabota a si mesmo, um pensamento sabotador, aonde entra na mente, ele se diminui e não aceita o confronto para o crescimento. Entenda, irmão, o culto é um ambiente de confronto. Andar com Jesus é andar com o confronto em pessoa. Quem está entendendo o mistério, irmãos? As pessoas eram sempre confrontadas por Jesus. Jesus estava sempre numa delicadeza, tinha hora, mas tinha hora que não era na delicadeza, tinha hora que era no chicote vivo. Sim ou não, irmão? Ele não entrou no templo, não bateu no povo? Bateu ou não bateu, irmão? Dobrou o chicote e desceu no lombo do povo, mandou o chute na mesa dos cambistas. Pensa Jesus chutando o púlpito. Pensa nisso, irmão. No meio da pregação ele gruda e grita e mete o chute no púlpito. O púlpito cai no chão, quebra tudo. Pensa nisso. Que culto louco é esse, irmão? Entenda isso. Nós precisamos aprender que são alguns confrontos nas nossas vidas que nos trouxe até aqui. Foi quando você foi confrontado com você mesmo, quando você olhou no espelho e falou, não está legal, preciso mudar. Esse negócio não pode ficar desse jeito. Então eu quero te ensinar, eu quero te dar uma aula hoje sobre aqueles confrontos que você precisa. Fala comigo, eu preciso me permitir a ser confrontado. A gente fala bem forte, a ser confrontado. Porque olha o tempo, você só pode corrigir o que está disposto a o quê? Confrontar. Irmãos, o tema da mensagem podia ser a fidelidade do confronto, sim ou não? Já para pensar como homens grandes foram confrontados, igual Elias, dentro da caverna, um homem do fogo, um homem de muita autoridade, poder, um dos profetas cabuloso. De repente ele se acaba dentro de uma caverna por causa de uma mulher que gritou e falou que ia matar ele. Mandou um mensageiro falando, ele temeu, fugiu, um dia de deserto, comeu 40 dias de deserto, parou numa caverna, lá dentro da caverna Deus pegou ele. Deus pegou ele na onde? Então eu entendo, tem muito crente que Deus pega na onde? Tem muito crente que Deus pega na onde? Entenda, quando você está fugindo, você está indo para ele. Na sua revolta, na sua angústia, na sua dor. Irmão, está aqui um homem revoltado, irmãos. Eu já fui revoltado com tudo e com todos. Já fui revoltado até com a minha sombra, irmão. Até com a minha, o quê? Sombra. Entenda isso. A sua revolta, entende, te leva à caverna que Deus vai falar com você. É tipo um escritório de Deus, entendeu? Um aconselhamento pastoral de Deus. Quanto mais revoltado, mais você está caminhando para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Não tem como fugir de Deus. Homem confrontado, fala assim comigo, como Moisés. Moisés confrontado, sim ou não, irmãos? 40 anos. Fala bem forte, 40 anos. Fala comigo assim, de deserto. De repente Deus aparece. Para quê? Confrontar Moisés. Moisés foi confrontado de tal maneira que ele quis fugir até o último minuto. Eu sou gago, sou pesado, não tem jeito, o faraó não vai ouvir, quem que eu vou falar que vai, quem que eu vou falar que foi o Senhor que falou comigo, entendeu? As pessoas não vão acreditar, ele foi dando jeito, e Deus confrontando de uma tal maneira, que quando ele quis ir, ele, sua mulher, Zipe, seus filhos, a Bíblia fala que no caminho o confronto foi se estendendo, tanto que Deus mandou um anjo para matar Moisés. Irmão, se Elias e Moisés foi confrontado, o que sobra para nós? Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então o que eu entendo com isso? Eu entendo que um foi confrontado, fala comigo, na caverna. E o outro foi confrontado, fala comigo, deserto. Então entenda, esses dois lugares são lugares que nos forma, que nos melhora, que nos vai aprimorando o nosso caráter, o nosso chamado, a nossa personalidade, nosso temperamento, a nossa vida, os nossos pensamentos. Esses ambientes, eles têm o poder, irmão, de nos, fala comigo, de nos moldar, de nos transformar. Quando nós entramos aquelas portas, entrou, irmãos, quando você sentou aqui, a presença de Deus começa a se manifestar na sua vida. Todo pensamento é um pensamento de transformação e de mudança. Até um pensamento que não querer mudar é um pensamento de mudança, sim ou não, irmãos? Quando você pensa, falando, isso não é para mim, eu não estou aceitando, eu não estou querendo, eu não quero aceitar essas coisas. Entenda, irmão, você está se confrontando com você mesmo. Até quando você não quer tomar uma decisão, você está tomando a decisão de não querer tomar uma decisão. Quem está entendendo o mistério? Então, quando eu consigo alcançar o nível que eu estou ensinando nessa noite, que você só pode corrigir o que está disposto a confrontar. Eu fiquei pensando nessa frase. E eu falei, Senhor, não existe nenhum confronto entre Deus e os homens que não melhora o homem. Todo mundo na Bíblia que passou por esse momento foi, fala comigo, melhorado.
Porque eu anotei uma frase aqui, ó. Como? Porque como pode corrigir o que não quer confrontar? Porque como pode corrigir o que não quer? Entenda isso, como que Deus vai corrigir aquilo que a gente não aceita ser o quê? Fala comigo, confrontado. Aí eu vi a mulher do fluxo de sangue, uma mulher do fluxo de sangue, não, uma mulher na beira do poço em Samaria, de repente no diálogo de água viva, água viva, eu quero isso. Jesus falou, então tá bom, olha o confronto, vai lá, chama quem? Irmão, fala comigo, pessoal. O culto tem um confronto, fala comigo, pessoal. É aquele momento do culto que Jesus olha e fala assim, vai lá agora, chama teu marido. Naquele momento, era o momento, acho, do confronto máximo da conversa deles. Eles começaram, irmãos, a conversar sobre coisas espirituais. Depois que ela responde, não, eu não tenho marido, ele fala assim, aí ela fala assim para ele fala para ela, dissestes bem, não tenho marido, tivesse sim, agora não, o teu marido. Entenda isso. Aí ela fala para ele, veja que tu és profeta. Aí eles, na verdade, eles evoluem na conversa para as coisas espirituais. Até Jesus se revelar que era o Cristo. Ela sai daquele ambiente, vai para a cidade pregar, falando que Jesus era o Cristo. Por quê? Aceitou o... Talvez você está um passo daquilo que Deus tem para fazer na sua vida, só você aceitar o confronto de Deus na sua vida. Só um passo para mudar tudo, para virar a chave, viver algo novo, é só aceitar o quê? Para muitos, irmãos, era ofensivo, era algo pessoal. Vai lá, chama teu marido, que negócio é esse? É muito pessoal, sim ou não, irmãos? Deus ama falar no pessoal, irmão. Deus está nesse ambiente, Ele está falando no meu e no seu pessoal. Deus está falando nas coisas que a gente deveria fazer e não quer fazer. Deus está falando nas coisas que a gente tinha que fazer e não fala comigo. E não está falando comigo, fazendo. Eu creio nisso nessa noite. E eu anotei algo bem claro. Nessa noite, os ventos da mudança estão soprando em sua direção. Irmão, como eu amei essa frase, nessa noite tem um vento nesse lugar, e esse vento é de mudança, e esses ventos de mudança estão soprando em sua direção. Eu vou falar de novo, nessa noite há um Espírito que é santo, e ele sopra, porque ele veio com um som de muitas águas, ele veio como um vento impetuoso, e eu profetizo em nome de Jesus, que esses ventos de mudança estão soprando em o nome de Jesus, em sua direção, aleluia! Glória a Deus. Quem precisa de um vento de mudança, irmãos? Ainda esse ano. Fala, Deus, pode soprar e muda a direção. Pode soprar e muda o quê? O rumo. Um barco, a vela, ele segue o quê? Fala, o vento. A favor? Sim ou não? Ou o vento ao contrário? É a favor? Ele está certo disso, né? Fala assim, os dois ventos sopram um barco. O que eu preciso saber, que vento é que está soprando? Pegou a chave? Pegou a visão? Quem pegou a visão, irmãos? Você só precisa saber qual que é o vento que está soprando. Se é a favor ou se é o... Porque tem muita gente caminhando num vento ao contrário. E achando que está a favor. E nisso você vai perdendo. Fala comigo, você vai perdendo a direção. Porque o vento a favor sopra para um lado, sim ou não? Mas o vento contrário sopra para onde? Para outro lado. Pastor, me explica isso na Bíblia. Vou te explicar na Bíblia. A Bíblia fala que Jesus fez sinais e prodígios. Ele despediu os discípulos e mandou entrar na onde? Falou assim, no barco. A Bíblia fala que Jesus, fala comigo, foi orar. E a Bíblia fala que soprou um vento contrário e açoitou o barco e levou o barco para longe da margem, sim ou não? 3h da noite, 3h da manhã, Jesus veio andando sobre as águas. Tem vento ao contrário, é só para Jesus te encontrar e você não está entendendo. Quem pegou a chave, irmãos? Tem hora que está soprando ao contrário, a gente está desesperado. Entenda isso, esse desesperado tanto chamaram Jesus de, fala assim, de fantasma. Entenda isso, Jesus fala assim, fique tranquilo, sou eu, se acalme. Pedro, o mais ousado, fala assim, o mais ousado. Fala comigo, em todo o culto. Eu preciso ser ousado. Fala comigo, na minha mente. Fala bem forte, eu preciso ser ousado. Não, irmão, não dá para acreditar que você está querendo ser ousado. Não, fala bem forte, fala assim, em todo o culto. Eu preciso ser ousado. Pensa Jesus andando sobre as águas, irmão, firme. Fala comigo, firme.
andando firme, os discípulos no barco, todo mundo tremendo de medo. Diz a Bíblia que eles gritavam de medo. Mas aí Jesus parou e Pedro, mais ousado que todos, falou: para aí, se é o Senhor mesmo, eu só acredito se o Senhor deixar eu andar também no mesmo nível e encontrar com o Senhor nas águas. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer uma coisa bem clara. Tem culto que tudo que Deus quer de nós é essa ousadia. Mas tem culto que tudo que a gente quer é não ser ousado. Tem culto que tudo que a gente quer, na verdade, é só, infelizmente, fazer o culto no nível fala comigo, da carne. Nem da alma e nem, fala comigo, do espírito. Naquele dia, Pedro, ele excedeu e falou: Senhor, o negócio é o seguinte, para aí, se é o Senhor mesmo, eu quero descer. Entenda, ele foi ousado no espírito, porque para ele andar naquele nível, coisas espirituais tinham que acontecer, coisas de nível espiritual, irmãos. A água tinha que firmar para ele também, no mesmo, fala comigo, nível, no mesmo nível, na mesma intensidade, para ele se encontrar. A Bíblia, irmãos, está nos ensinando nesses dias, que em todo culto nós precisamos ser ousados na nossa fé. Não tem como você passar aquelas portas e, da verdade, fazer um culto sem ousadia, fazer um culto sem determinar, fazer um culto sem liberar uma palavra sobre a sua própria vida, e falar: Deus, já que está sendo liberado do altar, eu tomo posse, eu aceito. Eu aceito o confronto. Onde é o confronto? Qual a área que é? O que é que eu estou vivendo? O que é que eu estou passando? O que está acontecendo? Eu só quero entender, Deus. Me ajuda, fala comigo, me responde. Irmão, Deus ama gente que está disposta, em o nome de Jesus, a ser, fala comigo, ousado. Jesus podia ter entrado no barco, sim ou não, irmão? Pelas águas, chegado lá no barco, tranquilinho, 12 homens lá gritando de medo. Podia ou não podia? Mas um ousado resolveu mudar a história do milagre. Já era um milagre Jesus andar sobre as águas? Vamos de novo. Já era um milagre Jesus andar sobre as águas? Sim ou não, irmão? E Pedro andando sobre as águas? Fala comigo. 2 milagres. Entenda isso. Você pode ver um milagre acontecendo e fazer parte dele se você for ousado. Ah, não, você não pegou. Se você não pegou, meu Deus. Meu pai. O que eu disse? Meu Deus. Você pode o quê? Você pode estar vendo acontecer um milagre, fazer parte daquele milagre, se você for. Mas se você for tímido, com medo, entende isso? Com covardia, você vai viver alguma coisa? Irmãos, 11 ficou no barco, só um desceu. Entenda, irmão, quem faz a diferença é a minoria, sim ou não? Não fique esperando a massa não, irmãos, é a minoria que faz a diferença. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Ele desceu e escreveu, fala comigo, uma nova história. Ele participou daquilo que já estava acontecendo. Você acha que não tem algo acontecendo, não? Tem, irmãos. Fala para você, irmão, eu vou fazer parte daquilo que está acontecendo. Fala comigo, eu creio. Sim ou não, irmão? Fala para você, irmão, não existe mudança sem luta. Você acha que existe alguma transformação sem luta? Você acha que existe alguma coisa fácil? Coisa assim, tranquilinha? Irmão, se está fácil, tem algo, fala assim, de muito errado. Não é verdade? Não tem nada fácil, irmãos. As coisas, fala comigo, são difíceis. Então, não existe mudança, fala comigo, sem luta. A vida de Jacó tem como separar a transformação de Jacó com a luta com o anjo? Que a Bíblia vai dizer que Jacó lutou com quem? Fala com Deus. E a Bíblia fala que Jacó fala assim, prevaleceu. Uau, irmãos, isso aqui, irmãos, é poderoso. Por quê? Jacó confrontado com o retorno, o encontro com seu irmão Esaú, ele libera a família, fica num lugar chamado Vale de Jaboque, onde ele também deu o nome de Peniel, depois que lutou com o anjo. Entenda isso, aquele confronto, fala comigo, mudou a vida de Jacó para sempre. Não fuja dos confrontos ainda esse ano, encare eles, irmãos. Não fuja, irmãos. Ah, pastor, eu tenho medo, confronte esse medo. Ah, pastor, eu tenho uma dificuldade, confronte essa dificuldade. Ah, pastor, eu tenho um pensamento limitador, confronte esse pensamento limitador. Ah, pastor, eu tenho um pensamento sabotador. Em nome de Jesus, irmãos, confronte isso.
Em nome de Jesus, não ceda para essa circunstância, não ceda para essa situação. Diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, o Senhor é meu ajudador, o Senhor é meu libertador, o Senhor é o meu guia, o Senhor é a minha bússola, o Senhor é aquele que me guarda, aquele que me defende. Fale para o Senhor: Deus, em nome de Jesus, eu não aceito ficar do jeito que está. Aleluia, irmãos. Eu estou pregando para uma igreja ousada, irmão, para uma igreja que tem, em nome de Jesus, fala comigo, ousadia. Entenda, irmãos, Jacó segurou até a alva, até amanhecer, e o anjo lutando, não, você não me fala seu nome, você não me abençoar. Ele: para que você quer saber seu nome? Qual que é o seu nome? Ele falou: meu nome é Jacó. Ele falou: você não vai chamar mais Jacó. E foi na junta da perna dele, que hoje é esse nervo ciático aqui, torceu e encolheu a perna dele. Não existe mudança, fala comigo, sem luta. E não existe mudança sem marca. Todo mundo que foi transformado tem uma marca. Todo mundo que viveu transformação, de libertação, fala comigo, foi marcado. Irmão, nós somos pessoas marcadas por Deus. Quando o anjo vem do céu para nos pegar, a Bíblia fala que ele vai separar aqueles que têm a marca da promessa, aqueles que têm o selo. Os anjos vai passar e vai pegar, irmão, e vai levar aqueles que têm o quê? Marca. Jesus, irmãos, na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, irmãos. Nós somos pessoas marcadas. Para quê, pastor? Para vitória, para separação, para viver o novo, para viver libertação, para viver transformação. Nós somos marcados para nossas casas, nossas famílias serem abençoadas em nome de Jesus. Uou! Aleluia! Quem crê nisso? Fala comigo, eu creio. Fala primeiro, fala luta. Entenda isso, irmãos. Eu não sei se você já passou luta. Quem já passou luta aqui? Levanta a mão, irmão, sorria. Uma luta federal que você fala assim: Deus, sei não, viu? Quem já passou uma luta e ficou até em dúvida, irmão? Quem já passou uma luta e ficou com dúvida? Falou: meu Deus, sei nem se eu sou gente, eu acho que eu sou Android. Sim ou não, irmão? Já passamos luta, não é verdade? Não é verdade, irmãos? Nós temos que entender que nessa noite nós precisamos entender que essas lutas que nós estamos passando, elas estão nas nossas vidas para gerar, fala assim, transformação. Oh, meu Pai, eu creio nisso, irmãos. Porque a primeira, fala comigo, um encontro, fala assim, o primeiro encontro de Jacó e Deus, fala assim, o primeiro encontro de Jacó e Deus. Fala assim, o propósito. Fala assim, transformação. Eu não sei quanto a você, mas de domingo para cá, fala comigo, nós sofremos transformação. Sofreu ou não sofreu? Transformações. Alguns viajou, outros leu, outros buscou, outros orou, outros foi em reunião de negócio, outros foi para o trabalho, outros ficou, na verdade, travado, outros avançou. Isso, tudo isso são transformações. Quem está entendendo? Uns ficou com medo, o medo de outro pôs medo, porque tem gente que não está com medo, mas o medo do outro perto dele faz ele ficar com medo, irmão. 2 medrosos, tem jeito de ser corajoso? Hã? Tem 2 medrosos, tem jeito de ser corajoso? De maneira nenhuma, irmãos. Se andar 2 medrosos, o que vai dar? Fala comigo, mais medo ainda. Mas se tiver um medroso e um corajoso. Eu lembro um dia eu estava vindo de Porto Alegre de avião. E eu estava com um pastor, o pastor usado demais por Deus. E nós ficou lá acho que 7 dias num evento lá no Benihim. E a gente estava lá pertinho dele assim, foi um evento maravilhoso, com muita unção. E aí, nós recebeu de Deus aquele avivamento e tudo, viemos embora, né? Pegou o avião e veio embora. Irmão, chegou um determinado momento aí no céu, que eu não sei de onde era, que esse trem começou a dar turbulência. Mas foi turbulência, mas no veneno, irmão. Mas é no veneno mesmo. O seu queixo ficava assim, ó. E eu falava assim, Senhor, agora tem misericórdia, será que esse trem vai cair? Eu vou morrer nesse trem, mas pelo menos é rápido a morte. Nem vê. E o trem balangava. E o pastor, irmão, com medo demais da conta, mas com medo. Ele pegava na poltrona assim, ó, irmão, a unha dele cravou no couro. Cravou no couro assim, e eu olhava para ele, tipo assim, minha bolsa era ele. Enquanto ele estava firme, eu estava firme. Ele era mais espiritual do que eu, no meu entendimento. Entendeu? Ele era mais ousado que eu, no meu entendimento. E de repente, irmão, aquele trem foi balangando. E aí ele dava uma queda assim, ó. E seu coração vinha aqui, ficava aqui uns 5 segundos. Depois ele voltava para o normal.
E eu falava, Senhor da glória. Aí eu comecei a orar baixinho, baixinho, porque tipo assim, eu não podia perder a postura. Que ele estava firme, eu também. E eu orava e falava assim, Senhor, tem misericórdia, põe teu anjo, estende as asas dele, debaixo dessas asas aqui. Olha a oração, que tem mais massa. O anjo entrar debaixo do avião, abrir as asas, debaixo das asas do avião, e estabilizar o avião. Não pensa que com medo faz, irmão. Eu falei direito, irmão, o anjo virou comissário de bordo. De rota, automaticamente. Aí de repente ele começou a orar alto. Meu Deus, tem misericórdia. Aí eu olhei para ele, o que eu olhei para ele foi, agora lascou mesmo. Porque se ele está com medo, imagina, então. E eu estava firme, não, fica tranquilo, você é assim mesmo. Por dentro, né? Aqui, né? Por dentro eu estava com muito medo, mas por favor, não, moço, fica tranquilo, eu já andei de avião demais, você é assim mesmo. Você treme mesmo, é igual andar em estrada de chão. Já viu que é as cozeiras de vaca? É a mesma coisa. Ainda deu, né, uma explicação científica bem rala para aquilo lá, né? E aí ele começou, tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia, Jesus. E eu olhava para ele assim, ele orando, e ele orando, e ele orando. E eu falei, meu Deus, se esse homem está orando também, eu vou orar, agora é alto. Aí ficou nós dois orando. Aí, nós orando, e o trem, mano, não parava não. E o trem descia, subia. E aquele trem. Aí, de repente, Deus falou comigo assim, olha aí para cima aí. No meu espírito ele falou, dá uma olhada aí. Quando você está com medo, o que você faz? Você abaixa a cabeça, não é? Você não fica encolhidinho assim? E começa, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, a cabeça, meu Deus do céu, meu Deus do céu. O Espírito Santo falou assim, levanta a cabeça um pouquinho. E eu falei, levanta para quê? Ele falou assim, só levanta a cabeça um pouquinho. Tinha um homem deitado, dormindo um sono profundo, tranquilo. Mas eu nunca vi uma pessoa dormir tranquila daquele jeito na minha vida. Irmão, ele dormia assim, ó. Eu falei, Jesus. Aí Deus falou comigo assim, você não tem vergonha, não? Eu falei, não, entendi. Falei para ele, pode parar de orar. Deus falou comigo, não vai cair não. Pode parar. Pode parar de orar, vai balangar, mas não vai cair não. Ele falou, o que foi? Eu falei, olha aquele cara lá. Ele olhou. Eu falei, mas como que ele consegue dormir? Eu falei, irmão, é porque ele crê em Deus mais do que nós. Nós dois aqui não está dando um aí. Eu falei, não, pode parar, vamos ficar, põe a postura aí. Se puder pedir uma água, uma coca, depois de passar esse negócio aí, já pede logo, mas tomar, mas comemorar. Deus falou com nós. Irmão, acabou tranquilo. Tranquilo, parando, entenda. O medo, fala comigo, é o maior agente paralisador na nossa vida. Irmão, você vence o medo ou ele vence você. E o medo está em várias, fala comigo, em várias áreas das nossas vidas. Então fala comigo, não existe mudança sem luta. Fala comigo, tem que lutar para haver transformações. Então, a primeira transformação, fala comigo, na vida de Jacó, fala no encontro, eles foi o quê? Fala, transformado. De janeiro até agora, nós estamos vivendo e passando por essas transformações. Quem crê nisso, irmão? Que de janeiro até agora, as palavras têm te mudado, têm te transformado, têm te dado direção, têm te dado propósito, têm te dado destino, têm te dado, irmãos, materiais, têm te dado ferramentas para você viver algo novo. Quem recebe isso em nome de Jesus? Porque tem hora que eu pergunto, o que eu preguei domingo passado? Irmão, não lembro. Por isso, irmão, é isso que está o complicado. A gente precisa anotar algumas coisas. Sim ou não, irmãos? Fala comigo, segunda coisa. Na fidelidade com Deus, fala comigo assim, Jacó lutou. Fala comigo, nós precisamos aprender a lutar pelo aquilo que a gente quer. Sim ou não, irmãos? Irmão, nós somos, infelizmente, passivo demais de desistência. É ou não é verdade? Nós temos que ter, infelizmente, a gente desiste muito fácil. E a Bíblia vai dizer aqui que Jacó lutou. E ele fala comigo, não desistiu. Nós não podemos desistir, irmão. Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu sonho? Lute por ele. Qual que é o seu objetivo? Lute por ele. Entenda isso, irmão. Se faz sentido para você, se é algo que você quer, se é algo que você almeja, lute por isso. Ah, pastor, ninguém acredita. Não precisa ninguém acreditar, irmão. Você que tem que acreditar. Se você for esperar as pessoas acreditar, infelizmente, elas só vão te desmotivar. Ninguém acreditava que Bartimeu poderia chegar até Jesus e ser curado, irmão. Por isso que eles falavam, cala a boca cego, cala a boca mendigo. Ele não vai te atender. E Bartimeu que nada. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais ele gritava, mais o povo mandava ele calar a boca. A ponto de Jesus falar, não suporto. No meio dessa multidão, todo mundo me chamando de Jesus de Nazaré. E esse
filho de Deus abençoado, me chamou Jesus, filho de Davi. Entenda isso. Você precisa acreditar em você. Se você não acreditar em você, ninguém mais vai. Quem entendeu isso aí, irmãos? Então, quando eu entendo esse ponto aqui, que Jacó fala comigo, lutou e viveu. Fala comigo um tempo de mudança. Fala assim, de transformação. Porque quando a gente entende que a gente fala comigo, fala assim, está lutando, está vencendo. Sim ou não? Você que está lutando, fala comigo, vai vencer. Vamos, fala tu, fala assim, você que está lutando. Fala comigo, vai vencer. Ah, irmãos, tem algumas coisas que vale a pena lutar, sim ou não? Pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pela sua saúde emocional, mental, psicológica. Entenda? Vale a pena, fala comigo assim, lutar. Irmão, nós não somos daqueles que desistem, nós somos daqueles que avançam. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que rompem, daqueles que avançam, daqueles que falam, eu acredito, eu vou investir nisso, e eu não vou desistir, até Deus manifestar na minha vida, em nome de Jesus. Bom, pensa nisso. Olha o cenário, Jacó lutando naquela aula toda noite. Deus poderia ter vencido? Sim ou não? Por que Jacó venceu? Olha a resposta. Deus ama gente que persevera. Deus ama gente que persevera. Deus ama gente que é resiliente. Que não deixa, irmãos, a circunstância ditar as regras. Anote essas coisas aí, irmão. Então, você vai precisar nos anos, uns meses para frente aí, viu? Depois eu pergunto, o que eu preguei domingo passado? Ah, não lembro não, pastor. Pois é, vai te ajudar em algum momento. Domingo passado, nesse, no outro, a palavra, irmãos, foi direcional total. Domingo passado foi profética total. Hoje, eu estou falando que algumas coisas que estão nos confrontando, estão nos fazendo crescer. Pastor, mas eu não estou entendendo, está tudo errado, não tem como eu aceitar assim. Pois é, Elias, quando fugiu de Jezabel, também ele não estava entendendo. Quando ele entrou na caverna, ele não estava entendendo. Quando ele saiu, ele entendeu. Pegou aí? Quando ele saiu, ele falou, vai lá e unja 2 reis, depois unja Eliseu no seu lugar, e você fique preparado que eu vou te trazer para cá. Olha o propósito. Só depois de sair da caverna. Tem gente que só vai entender depois que sair da dificuldade, da caverna, da situação, da circunstância. Nela não dá para entender. Na caverna o profeta estava de que jeito? Clamando fogo? Estava. Não, vamos de novo, irmão. Na caverna o profeta estava clamando fogo? Lá dentro da caverna ele falou assim, que caia fogo do céu e ilumina a caverna para mim. Foi assim? Deus apareceu e falou assim, só eu, deixa eu te falar um negócio. Só eu fui zeloso para contigo. Só eu fiquei, todo mundo te negou, todo mundo fugiu, todo mundo vazou, só largou. Só eu fiquei, na verdade, em busca para guardar a minha vida. Deus falou para ele logo de quebra, falou, deixa eu te falar um negócio, Elias. Eu guardei foi 7 mil, que não dobrou o joelho, e nem, na verdade, beijou a estátua de Baal. Fique tranquilo, eu tenho os meus. Ainda tem 7 mil, não é todo mundo não. Já começou isso, quem está entendendo o mistério? Entenda, irmão, na caverna, a nossa linguagem, infelizmente, sempre vai ser essa. Coitado de mim, coitado da minha situação, coitado disso. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que eu vivi isso? Por que eu vivi aquilo? Quando Deus sai da caverna, Deus fala, agora eu vou te falar por quê. Vai lá, uns 2 reis, pega lá o Eliseu trabalhando, já manda a capa em riba dele, e você vai caminhar com ele. Quanto tempo? Pergunta quanto tempo. Não, pergunta quanto tempo. Elias andou nos passos, Eliseu andou nos passos de Elias 10 anos. Quantos anos? 10 anos. Quando Deus falou da caverna, até Deus levar ele num redemoinho de fogo, passou 10 anos. Elias preparou Eliseu 10 anos. Quem está entendendo o mistério, irmão? As coisas com Deus não é automática. As coisas com Deus não resolve, irmão, automaticamente. Deus segue um princípio e um processo. Deus segue o quê? Princípio e processo, 2 coisas distintas. As coisas com Deus é gradual, é progressiva. Entende? As coisas com Deus é processual. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Tem hora que Deus anda com mandado de segurança contra nós, para ver se a gente obedece. Quem está entendendo o mistério, irmão? O tanto que o negócio é estreito, o tanto que Deus ele faz pelo seu propósito, o tanto que ele faz pelo aquilo que ele está, fala comigo assim, nos dando essa direção, fala assim, dando a direção. Então Deus ama, quem não, fala comigo, desiste.
Quem persevera, mesmo que esteja difícil. Irmão, Deus ama a linguagem da perseverança. Deus ama aquele que fala assim, na hora que eu estava para desistir, veio uma força espiritual em mim, e eu avancei, e eu venci, e eu prosperei, e eu entendi o que Deus tinha, eu entendi qual era o propósito, eu entendi o que na verdade Deus queria, fala assim, Deus queria de mim. Irmão, para me chegar até aqui a pregar hoje, fala comigo, muito confronto. Deus já me macetou várias vezes, irmão, fala assim, várias vezes. Irmão, Deus já me esfregou, minha cara foi no asfalto, assim, esfregou assim, ó. Quem já assistiu Dragon Ball Z? Não, levanta a mão, por favor, deixa bobeira, irmão. Acho que levanta a mão. Dragon Ball Z, os homens aí, me ajudem, irmão, por favor. Eu amo aquele episódio com a luta com como é que é o nome dele, gente? É o Isaac é meu parceiro do Dragon Ball, nós assistimos lá uns episódios. Não, aquele outro, Brawley. Ixi, aquela luta é a mais massa, depois vocês assistem lá, é doida. Moço, e ele pega a cara do Goku, e esfrega a cara dele assim, ó, na montanha, e vai esfregando assim. Eu assisti naquele episódio, falei assim, Deus, você já fez isso comigo, no meu orgulho. E eu falei assim, toma. Esfregou assim, ó. Até onde deu. Depois voltou e esfregou de novo. Toma! Porque Deus faz essas coisas. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Quando a gente é orgulhoso, soberbo demais, Deus pega a gente. E tem duas coisas que Deus gosta de tratar, orgulho e soberba. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Quando a gente acha que é autossuficiente demais, quando a gente fica orgulhoso demais, Deus pega a gente. Quem está entendendo isso, irmão? Porque tem gente que fala assim, é só enjoado. Mas ele não é orgulhoso. Entendeu? Porque tem gente que é enjoado por quê? Porque você gosta de coisa boa. Aí, quem não gosta, te vê enjoado. Quem está entendendo o mistério? Não é verdade, não é? Não, eu gosto de comer picanha. Não, picanha não é bom, não. É fraldinha, bobeira, sabe por quê? Não, irmão, a pessoa gosta, deixa ele comer picanha, irmão. Por favor. Ainda chama a gente para, né, na casa comer um pedacinho. Entendeu isso aí, irmão? Tem gente que gosta de coisa e tem gente que não gosta. E o que não gosta acha o outro enjoado por gostar de coisa boa. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então aqui, o que você consegue entender? Que Deus, Ele tem, fala assim, o poder de nos confrontar para explicar o processo que nós estamos vivendo. Irmão, tem coisas que só Deus pode explicar. Tem coisas na minha e na sua vida que é só Deus, sim ou não? Irmão, nós já passou luta que você não consegue explicar hoje, consegue? Você conseguiu vencer? Passou, está aqui? Tem luta que a gente não consegue explicar. Que você fala assim, Deus, eu não consigo explicar como passei, como vivi, como que eu suportei, na verdade, como eu permaneci, porque Deus estava na frente, porque Deus tinha um propósito. Então, Jacó, ele é essa explicação para mim e para você, porque, entenda, ele passou por vários momentos, irmãos, de muito confronto. Trabalhou para um homem 14 anos pela mulher que ele amava. Quantos anos? Quantos? Foi enganado, mudou o salário de Jacó 10 vezes, quantas vezes? Na hora de vir embora, Labão queria tomar tudo que era dele. Entenda isso, irmão, ele é um homem que foi, fala comigo, confrontado no máximo. Jesus foi um dos homens mais confrontados da Bíblia. As pessoas que ele curou, cuspiu nele na cruz. As pessoas que ele curou, tacou pedra nele na cruz. As pessoas que ele abençoou, chegou e falou, se ele fosse o filho de Deus, ele descia daí. Irmãos, não existe evangelho sem confronto. Quem está entendendo? E não existe mudança sem luta. Não tem como. Irmão, se você está sofrendo uma mudança radical, lute. Não desista. Fala, Deus, me ajuda. Tem misericórdia de mim. Estou vivendo essa situação, talvez eu não estou nem entendendo. Mas eu quero dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Quem está entendendo isso, irmãos? Eu lembro que eu vivi uma fase da minha vida tão complicada, irmão. Tão bruta, mas tão bruta, mas tão bruta. Que eu falava assim, Deus, será que o Senhor tem um propósito mesmo na minha vida? Será que o Senhor me chamou mesmo? Que eu fico até confuso. Como é que o Senhor chamou uma pessoa nessa situação? E Deus sempre falar comigo, eu vou te levantar, eu vou te abençoar. E eu olhar para um lado, olhar para o outro, e não via, fala comigo, possibilidade. Porque quando Deus fala, não dá para buscar possibilidade na terra, vem do céu as possibilidades. Então quando Deus falou que ia me levantar, irmão, tinha circunstâncias na minha vida e da Josi, que a gente já passou, se a gente contar, irmão, vocês vão chorar, não é pouco não. Situação muito complicada. Você fala assim, Senhor, agora acabou mesmo, não tem jeito não. E a pastora Josi sempre foi uma mulher de muita fé, ela tem bem mais fé do que eu. Vocês viram assim, mas ela tem mais fé do que eu.
ela sempre foi mais assim, ousada, né? Eu lembro que na segunda vez que a gente foi tentar ministério, que a gente saiu da igreja lá e a gente deixou tudo lá, estava baqueado, irmão, já estava pensando, que nada, vou arrumar outra coisa para me fazer, eu não sabia de pregar mais não, vou falar a verdade para você, eu estava baqueado, e sofrendo aquele confronto federal de ter que começar tudo de novo do zero, perdi tudo e tempo, 4 anos, e lá não deu certo, e eu saí sem nenhuma cadeira nem nada, e lá ficou muita coisa boa, o som lá era uns 70, 80 mil, tinha 500 cadeiras na igreja, e de repente eu saí de lá e fechei as portas sobre mim assim, do jeito que eu fechei, eu fui embora. E um dia lá no apartamento, a Josi começou a orar, e ela foi orando, e eu lá no sofá, falei, que eu não vou nem orar nada, deixa só ela orar aí mesmo, que está com mais fé do que eu. E aí ela começou a orar, e aí ela começou a orar, e de repente ela começou a orar, e na oração dela, ela falava desse tempo aqui, que ia chegar um tempo, que nós ia levantar, que nós ia prosperar, que Deus ia fazer. Eu fui escutando aquilo, e aquilo foi entrando no meu coração, e aí eu levantei do sofá. Sabe quando você levanta do sofá sem gracinha? Os homens sabem como é que é, né? Que a mulher está orando, quem sabe como é que é, né? Levantei do sofá sem gracinha, incrédulo, né? Desviado, sem fé nenhuma. Sentei-se na beira da cama, assim, sabe? Sabe aquela sentada que você senta, mas não quer nem parecer que você sentou? Você senta assim, ó. Sentei assim, e ela orando fervorosa, irmão. Deus, e Deus falando na boca, profetizando, e eu quietinho, assim, já oprimidinho, sabe, irmão? Pequenininho, já estava assim meio olhando. Aí, de repente, ela começou a falar desse tempo, que Deus ia nos dar as coisas, Deus usando ela na cama, lá no quarto, Deus usando ela tremendamente. E aí, irmãos, eu sei que quando ela deu aquela pausa assim, aí eu criei fé, né, e falei assim com ela. Falei assim, Jô, deixa eu te falar, você tem coragem de tentar de novo, de começar tudo de novo, do zero? E começar do zero mesmo, tudo de novo. Ela falou assim, mas você viu o que Deus falou? Eu falei, então vamos tentar de novo? Eu falei, então vamos então. Mas não, nós vamos fazer os cultos. Nós voltamos lá para a área da casa da minha avó. E nós começamos lá tudo de novo. E aí, irmãos, nós começamos o primeiro culto. Só nós mesmo. A Laurinha tem as fotos, né? Vocês já viram as fotos? Quem lembra das fotinhas da Laurinha? Crente também, com a Bíblia na mão. Era crente, desde menina. Entendeu? Com a Biblinha. A Bíblia era maior do que ela, sentada assim com a Biblinha. Primeiro culto. Só tinha nós mesmo. Não tinha mais ninguém. Só eu e a Josi, a família lá da avó, não era? E algumas pessoas talvez estavam aqui, eu não sei se a Madalena já estava com a gente no primeiro culto, estava, né? A Madalena já estava dentro do primeiro culto. Eu acho que é a primeira que foi no culto da minha avó, não foi? A Madalena, Vigilato. E aí, irmãos, preguei ali, nós pregou, e aí o que aconteceu? Primeiro culto, segundo culto. No terceiro culto tinha 60 pessoas. Terceiro culto, tinha 60 pessoas. No terceiro culto, eu dei um jeito de acelerar de lá. Falei, eu vou acelerar. Aí vim aqui para perto do British Shop. O que aconteceu? Fui lá, Deus foi abençoando. Aí aqui surgiu aqui esse local. E pela perseverança que brotou no coração da Josi meu, de continuar e não desistir, você faz parte disso hoje. Não, irmãos? Aleluia! Vale a pena perseverar. Glória a Deus. Vale a pena ou não vale, irmãos? A perseverança é a chave. Mas vamos abrir a Bíblia, passou não a Bíblia, você vai achar que nem é crente. Abre aí Gênesis 28. Olha que coisa forte. Vou entregar só. Misericórdia. Olha lá, Gênesis 28. A partir, Ed, vamos ler a partir do. Pode ser a partir do. Pode ser 28 mesmo. E Isaac chamou a Jacó e o abençoou e ordenou e disse-lhe: não tomes mulheres de entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai para Arã, a casa de Betuel, para pai de tua mãe. E toma de lá uma mulher das filhas de quem? Labão. De quem? Irmão de quê? De tua mãe. E o Deus... Você consegue falar pausadamente? E o Deus Todo-Poderoso me abençoe. Fala, irmão, fala bem forte. Fala assim, ó. E o Deus Todo-Poderoso me abençoe. Vamos de novo. E o Deus Todo-Poderoso me abençoe. Aleluia. Graças a Deus. E te faça frutificar. E te multiplique. Para que seja uma o quê? E te dê a bênção de Abraão a ti,
e a tua descendência contigo, para que em herança possua a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a quem? E assim despediu Isaque a Jacó. Uau, que despedida! O qual foi a Padã Arã a Labão, filho de Betuel. O quê? Meu irmão de Rebeca, de Jacó e de Esaú. Aí aqui, Esaú é uma tipologia de quem tem a benção, mas é desobediente. Fala comigo, é uma tipologia de quem tem a benção, mas é desobediente. Tem muito crente assim. Ele tem a benção, mas ele é desobediente. E todo crente que tem a benção e é desobediente, infelizmente, perde a benção pela sua desobediência. Entendeu o mistério, irmãos? Porque aqui era ele que era o primeiro, sim ou não? Ele vende a primogenitura, ele negocia, e aí vai seguir, ele vai perder para Jacó em algum momento, pelo fato de ser desobediente. Aqui ele desobedece seu pai, entristece sua mãe, profundamente. Versículo 10, Ed. Olha a coisa forte. Partiu, pois Jacó. De onde? E foi aonde? Arã. Chegou a um lugar onde passou o quê? Porque já o sol era o quê? E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por onde? E deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por aonde? Por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse, o Senhor estava na onde? Fala comigo, o Senhor está no controle de todas as coisas. Isso é poderoso. E diz, eu sou o Senhor Deus de teu pai. Uau, de Abraão teu pai. E o Deus de Isaque. Essa terra que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. E se estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Fala, eu recebo. Fala, minha família é bendita. Fala, minha família é feliz. A minha família é abençoada. Porque essa promessa, fala bem forte, me alcançou. Uau, irmãos. Graças a Deus. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar essa terra. Porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu o quê? Disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não. Olha a fidelidade do confronto que eu vou te explicar nesse texto aqui. Temeu e disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é o quê? Uau! Confronto não foi aqui, irmãos? Jacó primeiro, ele parte, sim ou não? Numa situação não tão boa, obrigado com seu irmão, com a bênção de Deus, mas fala comigo, fugindo, com medo do seu irmão. Então a situação é essa, ele estava fugindo com medo, mas fala assim, fugindo com medo, mas abençoando, fala assim, mas obedecendo o pai. Entenda, ó, tem hora na sua vida e na minha vida que a gente está fugindo, mas está obedecendo. Pegou a verdade, irmãos? Pegou a sinceridade do negócio? Ele estava fugindo de Esaú, mas obedecendo o pai e a mãe, no propósito que Deus tinha lá na casa de Labão. Irmão, não é fácil, que a gente prega interessante, a gente prega coisas tão práticas, tão fácil de ser vivida, de ser aplicada, porque quando Jacó parte aqui no versículo 10, a Bíblia fala que Jacó partiu, entenda isso, ele partiu fugindo do seu irmão, e é interessante, mas não desobedecendo, mas o quê? Obedecendo a voz de seu pai. Tem situações em nossas vidas que vai gerar um ponto de partida, e vai ser, fala comigo, um gatilho em nossas vidas. Para que a gente possa viver o propósito de Deus. Entenda isso, Deus vai gerar situações para eu e você tomar decisões. Que situações são essas, pastor? De confronto. Quem entende o mistério, irmãos? Porque tem confrontos na nossa vida que a gente entende que é, fala comigo, coisa nossa. Mas tem confronto que fala comigo, coisa de Deus. Pastor, como que eu separo um confronto meu de um confronto de Deus? Pensa aí, pergunta aí para mim como. Não, vocês não querem saber nada não, eu vou, prego, amanhã, domingo que vem eu explico essa parte.
Gênesis 11, olha que coisa forte, vou explicar para vocês no final, como separa dois confrontos. Gênesis 11, quem está comigo? Já estou encerrando, que essas horas aqui, misericórdia. Gênesis 11, a Bíblia fala que, e Jacó, quer dizer, chegou a um lugar, aonde passou o quê? Fala comigo, à noite. Ele passou o quê? Porque já o sol era posto e tomou uma pedra. Fala comigo, uma pedra daquele lugar e a pôs para o seu travesseiro e deitou naquela lugar. Eu acho assim, tão poderoso explicar sobre isso aqui, por quê? No Novo Testamento, toda vez que você fala rocha, pedra, fala comigo, está falando de Cristo. Então entenda, toda vez que Cristo for pedra de coluna na sua vida, você está bem respaldado por Deus. Toda vez que Cristo está na frente, toda vez que os seus pensamentos têm Cristo, fala assim, os meus pensamentos têm Cristo. Então quando ele deitou em Cristo. Porque Cristo é essa rocha que nos sustenta. Cristo é essa rocha que nos fortalece. Cristo é essa rocha que não nos deixa, na verdade, desistir. Cristo é essa rocha que não nos deixa vacilar. Cristo é essa rocha, irmão, que nos faz, fala comigo, permanecer. Então quando Jacó pegou a pedra, uma tipologia, na verdade, aquela pedra era deitar em... Entende? Quando você está deitado em Cristo, seus pensamentos vão ser de Cristo. Quando você deitar em Cristo, seus sonhos vão ser de Cristo. Quando você tiver Cristo por base, por travesseiro, por alicerce, entenda, vai ser, entenda isso, uma fortaleza de Deus na sua vida em Cristo. A situação dele não tinha mudado, o que mudou foi aqui, eu falo assim, mudou aqui. Irmão, se não mudar aqui, não vai mudar aqui, ó. Tem que mudar? Eu preciso me permitir mudar aqui. Quando Jacó deitou, ele estava dizendo para o mundo espiritual e para a situação que ele estava vendo, porque entenda, a viagem era incerta, irmão. A gente está achando que ele ia de Uber. A gente está achando que ele comprou uma passagem na Anhanguera ali, ó, e está fazendo uma viagem para o Mato Grosso. Irmão, não tinha Wi-Fi, não tinha telefone, não tinha nada. Se salteador pegasse ele no cabine e matasse, nunca mais via. Não tinha comunicação, não tinha como ninguém falar, não tinha como ninguém dar notícia. A viagem era extremamente perigosa, irmãos. Eu ouvi, na verdade, estava extremamente em volta, em muita coisa perigosa, era muitos dias. Então não era assim, eu saí hoje, amanhã eu estou no lugar, não. Eles viajavam, era vários dias, irmãos, para chegar nos lugares. Sol quente, de noite frio, de dia 45, 50, de noite menos 2, de frio, sol e... quente e frio demais à noite. Quem está entendendo? O deserto é assim, irmãos. Então, quando a gente acompanha essa fala aqui, ele deitou nessa pedra, entenda, tudo que nós precisamos nesse dia é deitar em Cristo. Ter Cristo por nossa rocha, ter Cristo por nosso travesseiro. É quando você deitar e falar, Deus, alinha os meus pensamentos, não está legal, não está bom, estou pensando em desistir, estou triste com algumas coisas, estou revoltado com algumas coisas, não consigo soltar algumas coisas, não consigo viver algo novo, não consigo liberar isso aí, eu não consigo entender algumas coisas. Jesus seja essa rocha na minha vida, porque tem respostas que só Jesus pode dar nas nossas vidas. Tem coisa que você fica, por quê? Não, irmãos, tem coisa que é só Deus, na rocha. Quando ele deitou, os pensamentos dele, entenda, alinhou com o propósito espiritual de Deus. E ele vai e fala comigo, sonhar. E o sonho é de quem? De Deus, para a vida dele. Irmão, Deus tem um sonho para a sua vida. Deus tem um sonho para a minha vida. Quem entende esse mistério, irmãos? Há 20 e tantos anos atrás, acho que eu converti em 99, não sei nem quantos anos mais não. E o pastor estava na casa da minha avó, e um dia eu estava muito louco, eu só andava louco naquela época. E eu muito doido, inventei de passar lá na casa da minha avó. E ele sentado assim, ele me olhou, eu não gostei do olhar dele de jeito nenhum, porque a gente vivia assombrado, né? Porque a gente que andou no mundo assim, doido, a gente só anda assombrado. Eu assombrado demais, não conhecia, eu olhei nele, não gostei da cara dele. Porque quando a gente está nas trevas, a gente não gosta de gente que está na luz. Entendeu? E eu andava, era em trevas total. Trevas, estava no meu olho. Eu olhei nele, não gostei dele, aquele trem. E aí eu passei para a cozinha da minha avó. E aí eu tinha que voltar para sair. No que eu voltei, ele falou assim, ô moço, espera aí. Eu parei assim, já meio, né? Com muita soberba, com muito orgulho, muita vaidade. Ele falou assim, quando você passou para ir lá para dentro, eu vi uma Bíblia na sua mão. Aí eu ri demais, irmão. Falei, esses caras não fumam maconha, é tudo louco. Eu estou doido de tudo, não vi nada. Entendeu? Essa droga não está valendo nada que eu estou usando. Como que ele viu Bíblia na minha mão? Que negócio é esse de Bíblia?
Eu mal converso comigo mesmo. Como é que eu vou pregar para alguém? Nem comigo eu presto para conversar. Comigo mesmo eu sou ruim. E ele falou assim, olha irmão, deixa eu te falar um negócio. Eu vi uma Bíblia na sua mão. Você vai ser um pastor de excelência. E Deus vai te levantar. E você vai pregar em muitos cantos dessa terra. Irmão, aquilo ficou no meu coração. E eu ficava rindo de mim mesmo. E eu falei, meu Deus, mas como esses crentes é doido, cara. Como nem ler direito eu sei. Como é que vai pregar? Para pregar tem que ler. Eu estava fazendo uma base, hoje eu acho que eu já li mais de 600 livros. Irmão, o que Deus fala, Ele não erra. A gente acha que Ele está errando, mas Ele está acertando, irmãos. Naquela época da minha vida era impossível, não tinha possibilidade nenhuma, irmãos, de eu chegar aqui. Eu estou caminhando para 50 anos, eu achei que eu não ia viver nem 20. Eu tenho 4 tiros no corpo, irmão. 18 anos eu tinha 32 anos de sentença para cumprir. 18 anos eu peguei 32 anos de cadeia. Com 18 anos de idade. Eu tinha 32 anos na sentença para me cumprir. Ontem foi o aniversário da minha filha de 18 anos. E eu fiquei pensando nisso. Falei, Deus, quando o Senhor fala, o Senhor não erra. Mas de lá para cá foi vários confrontos, irmão. Comigo mesmo, para me permanecer, para me prevalecer, para me ficar firme, para mim, em nome de Jesus, ser autêntico, ficar pregando. Irmão, eu não tenho uma revelação para pregar. Deus me dá uma revelação, é para mim viver, irmãos. Ah, pastor, eu não acredito em seleção de... Vai lá em casa, entra no escritório. Eu mandei um vídeo para o Marquinhos, essa manhã de hoje, dos livros que eu estava... Uma montanha, está lá em casa, uma montanha assim, ó. Nós já começou na maratona. Letícia sentou e falou, pai, você já começou a trabalhar? Eu falei, minha filha, já estou na metade de um. Uma montanha assim, ó, só desse ano. Eu saí para comprar uma pastora Júlia, a Júlia falou, meu Deus, que tanto de livro. Eu falei, é desse jeito, nós vamos romper todos. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Porque Deus falou que eu ia ministrar. E para pregar você precisa ler. Precisa o quê? Você tem que ler, irmão. Não dá para pedir o pendrive do céu e pôr no HD, não funciona assim. Quem está entendendo, irmãos? Para me pregar hoje, nessa mensagem, eu li a metade de um livro de 260 páginas, para pregar agora. Entendeu isso aí? A metade do livro está lido, a tarefinha. Vou amanhecer amanhã e vou acabar esse livro nessa semana, 260 páginas. Mas para essa mensagem existir, eu li a metade de um livro de 260 páginas. Quem está entendendo o mistério, irmão? Então, entenda isso. Não tem mágica. É Deus nos confrontando e nós crescendo. É Deus te confrontando e você caminhando para o propósito, achando que está indo, na verdade, para aquilo que não é. Quando Ele falou para mim, eu achei que isso nunca poderia ser possível. Nunca, irmão. Fala comigo, nunca. Quando eu me converti e passei nesse lugar, eu estou pregando o que eu vivi nessa semana. Eu levo as minhas filhas lá para a faculdade, ali na Unip, e essa semana eu parei o carro. Eu lembro muito bem que quando eu me converti, eu arrumei um serviço de ex-bandido para vigilante. É o que Deus faz. Então é algo muito louco, sim ou não? É muito doido, não é, irmão? Primeiro plantão tirei no Banco Itaú da Praça da Bíblia. Nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Entendeu isso aí? Quem entendeu? Então, eu parei o carro, porque levando as minhas filhas na faculdade, veio aqui no meu espírito, eu parei na rua, irmãos, onde eu trabalhei a primeira vez de carteira assinada na minha vida. Na empresa de vigilante Ipanema. E eu lembro que o primeiro plantão, irmão, uma vergonha, com aquela roupa, né, aquela fardinha, né, aquele negócio azulzinho. E eu fui, o Danilo me levou de bicicleta, a bicicleta da Juliana ainda. Que eu pegava a bicicleta da Juliana emprestado. Não, mas jeito de trabalho para a Juliana, misericórdia. Nunca mais devolvi a bicicleta dela. Meu Deus do céu, é verdade, lembrei. Era a bicicleta da Juliana ainda, uma azulzinha, que era do São Pedro, que ganhou no sorteio, não foi? São Pedro não, sou Luiz, ganhou no sorteio. E eu lembro direitinho, no canote ali, o Danilo me levando e tal. Aí eu com vergonha, falei, Danilo, deixa eu aqui mais para trás. Olha, orgulhoso, irmão. Deixa eu ir mais para trás, que eu cheio de a pé, né, que é melhor, né? Ele, não, pô, vou te levar. Não, deixa eu aqui meio na esquina, que aí eu já desço a pé, não tem nada não, moço. Mas o milagre desse negócio do vigilante não dá para contar. Como que eu arrumei esse emprego, né? Como que Deus arrumou esse emprego lá do céu para mim. Aí eu entrei lá, irmãos. Aí fiz o meu primeiro plantão, trabalhei nessa empresa 4 anos lá de carteira assinada. E aí Deus me chamou. Foi a última vez que eu trabalhei de carteira assinada. Minha carteira só foi assinada uma vez. Só essa vez. Porque Deus tinha um milagre na minha vida nesse negócio. Quem entendeu o mistério, irmão? E não vai assinar de novo, não. Vai assinar só essa vez mesmo. Tá bom, já chega. Já deu. Isso é um milagre de Deus. Quem está entendendo o mistério? Então, o que a gente precisa entender? Que Deus ama quem fala comigo assim, quem acredita e persevera naquilo que tem que acreditar. Irmãos, quando eu comecei
quando eu comecei a ler, quando eu comecei a aprofundar na palavra, não é que foi fácil, não é que a gente gostou, não é que você fala, não, eu gosto. Não, irmão, você pode até gostar, mas não é fácil. Sim ou não? Nem tudo que você gosta é. É porque você gostou, foi fácil? Não, irmão, de maneira nenhuma. Então entenda isso. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus está querendo nos ensinar de que a ótica que você está enxergando não é a de Deus. Deus te vê lá na frente, irmão. Sabe essa dor? Vai passar. Sabe essa angústia? Vai passar. Sabe essa aflição? Vai passar. Sabe essa culpa, essa acusação? Vai passar, irmão. Sabe essa tristeza? Vai passar, irmãos. Essas coisas vão passar em nome de Jesus. Deus tem para nós um tempo de refrigério. Deus tem para nós um vento de mudança. E esse vento de mudança está soprando em sua direção. Oh, aleluia! E hoje eu estou aqui depois de 99, quase fazendo 50 anos pregando. E eu falei para Jesus, quero viver até ver os filhos dos meus filhos. Acho que até uns 70 e poucos anos aí tá bom, sabe? Porque viver demais também não presta não. Entendeu? É uns 70 aí para trás, 80. Depois de 70, né, você tem que ficar de boa já. Já tudo é lucro. Mas 80 anos seria... Mas eu não sei, que eu acho que 80 anos Jesus voltou, irmão. Tenho quase certeza. A minha esperança é de... a roupa murchar e nós, ó. Você já parou para pensar esse mundo aqui 50 anos para frente? Hã? Questão de tecnologia, IA, esse negócio todo. Pensa nisso, irmão. 50 anos depois para frente. Irmão, não vai ser brincadeira, não. Uma coisa eu quero. Subir no arrebatamento. Porque o arrebatamento vai acontecer, irmão. Vai. Você pode ter certeza disso. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Ah, pastor, fala isso há muitos anos. Pois é, eu estou te garantindo. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Deus vai arrebatar um povo, irmão. Um povo vai sumir da terra. Vai ter as notícias no jornal que um povo sumiu. Vai falar que foi abduzido pelos ET, mas não importa. Vai sumir um povo, irmãos. E o que nós cremos nisso, Deus vai nos arrebatar. Nós vamos viver esse nível, irmão, de transformação de corpo normal para corpo glorificado. Corpo normal... glorificado, para reinar com Cristo, viver com Cristo. Quem crê nisso, irmãos? Aleluia, quem crê nisso? Versículo 14 e 15, Ed. Então, olha que coisa forte. Eu já estou encerrando. E a tua descendência será como o pó da terra, e se estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e em tua descendência serão benditas todas o quê? Uau! E eis que estou contigo, e ti, por onde quer que fores, e te farei tomar o quê? Essa terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que? Irmão, tenha convicção, o que Deus fala, Ele cumpre. Não sei o que Deus te falou, mas Ele vai cumprir, irmãos. Eu já tive altos e baixos, eu já fui preso em várias prisões emocionais, físicas. E eu quero te dizer, o que Deus me falou, Ele cumpriu. E na sua vida não vai ser diferente. Você vai viver o cumprimento de Deus. Essas lutas que a gente está enfrentando, elas vão passar. Elas vão ser histórias, vão ser testemunhos para ser contados. Entendeu? Vão ser experiências que a gente vai contar como testemunho daquilo que Deus fez no nosso coração e na nossa vida. Talvez agora não faz sentido essa palavra para você, mas lá na frente ela vai fazer. Lá na frente você vai falar, Deus, aquela palavra era para esse momento que eu estou vivendo. Aquela palavra era para aquele... Naquele dia não fez sentido nenhum para mim, irmão. Esse negócio de eu ser pastor, Bíblia na minha mão, não fez sentido nenhum. Hoje é fácil de entender. Hoje eu só ando com Bíblia. Semana inteira Bíblia. Logo da sexta-feira eu ponho ela na cabeça. Pelo amor de Deus, meu Pai, me dá uma palavra. Me ajuda, Deus. Tem misericórdia de mim, meu Deus. Me dá o tema, meu Deus. Me dá a mensagem. Se tudo eu pregar, meu Pai. Meu Deus, tem misericórdia, meu Deus. Qual que é o tema, meu Deus? Aí eu só que estou agoniado. Estou agoniado. Quem está entendendo o mistério, irmão? Hoje eu só vivo com Bíblia na mão, irmão. Naquele dia não fazia sentido nenhum. Hoje, Bíblia direto. Gostaria que você ficasse de pé no nome de Jesus. Não vai dar para pregar tudo, não. Outro dia não prega mais.
Mas eu quero falar só do cumprimento daquilo que Deus fez na vida do Jacó. E olha forte, versículo 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel, e o nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto. Isso aqui é muito famoso, né? Dizendo: se Deus for com... Mas Deus falou que era e que ia ser? Falou ou não falou? Deus falou que era e que ia ser com ele. Não é assim? Mas ele queria a confirmação, não queria? Então entenda, aprenda com Jacó. Tudo aquilo que Deus falou e que você tem convicção, confirme através de um voto com o Senhor. Irmão, fazer voto com Deus é maravilhoso. Fala assim, é maravilhoso. Só que tem um mistério. Se fazer, tem que cumprir. A parte difícil é essa. Não faça se não for cumprir. Só faça se for cumprir. Mas ele disse, voltou dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, me der pão para comer e veste para o quê? E eu em paz tornar a casa de quem? O Senhor me será por Deus. Porque Deus falou que era Deus de Abraão, Deus de Isaac, sim ou não? Mas ele falou que era Deus de Jacó? Por quê? Ainda não era, sim ou não? E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. Isso aqui é um edito que a gente chama na Bíblia. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Interessante que aqui é antes da lei, é antes de Levítico, é antes de muitas coisas. E o que eu entendo com isso é que, quando eu aceito o confronto, eu entendo o confronto e sei que é Deus é quem está me confrontando, e que não sou eu mesmo que estou me confrontando em algumas situações, eu consigo entender que é Deus. Quando Jacó fez esse voto, eu preguei sobre aquelas 3 passos que Deus fez com ele de transformação, de encontro, de luta e de mudança, de nome, de identidade, de caráter, porque ele teve essas 3 etapas, não só nome para Israel, mas Deus mudou o caráter de Jacó, Deus mudou, na verdade, a postura de Jacó, Deus mudou o lugar onde Jacó estaria, a posição. Hoje Jacó é chamado de Israel, príncipe de Deus, é o patriarca das 12 tribos, né? O homem que hoje ele deu a iniciação de tudo aquilo que a gente está vendo, essas 12 tribos, alcança nós, alcança a minha vida, a sua vida, a bênção de Abraão alcança você através da perseverança de Jacó. Então o que a gente entende com isso? Quando Jacó pediu essas 3 coisas, ele entendeu que o confronto não era para diminuir ele, não era para envergonhar, não era para deixar ele, na verdade, sem destino, sem propósito, sem chegar no seu lugar de destino. Não, o voto que ele fez era: eu quero a confirmação daquilo que Deus falou. Para que serve o voto? Eu quero a confirmação daquilo que Deus falou. Quando Deus te confronta, Ele nunca vai te confrontar para te diminuir, mas sempre para te fazer crescer. Sim ou não, irmãos? Quando você se confronta, é para haver correção na sua postura e na sua conduta. Toda vez que Deus me confrontar e te confrontar, Deus está falando: vou te fazer crescer. Pastor, eu estou num confronto, Deus está te fazendo crescer. Pastor, não faz sentido nenhum. Fique tranquilo, lá na frente vai fazer todo sentido. Você vai entender o que Deus tinha, e o que Deus queria, e o que Deus estava manifestando, e o que Deus estava querendo dizer, e o que Deus estava falando. De 99 para cá, passou 26 anos? Quantos anos? Eu nem sei, gente. Faz a conta que é bom de conta. 99 quer dizer que eu converti? Foi, né? 99 para cá, passou quantos anos? 26 anos. Nesses 26 anos, muito confronto, estou disposto para os confrontos, não estou fugindo dos confrontos, e eu tenho certeza que ainda vai haver mais confrontos, e eu tenho entendido que cada confronto que eu estou vivendo de Deus para com a minha vida, eu estou crescendo, eu estou prosperando, eu estou avançando, eu estou me corrigindo, eu estou me policiando, eu estou, na verdade, me permitindo Deus me moldar, me estruturar, eu estou me permitindo ser transformado por Deus, eu estou me permitindo lutar e prevalecer, eu estou me permitindo, em nome de Jesus, sofrer mudanças visíveis e palpáveis, porque quem não está aberto às mudanças não estão prontos, na verdade, para o crescimento.
Você precisa entender que Deus está sempre nos transformando e Deus está sempre nos mudando. Deus está sempre, na verdade, nos fazendo. Se talvez tem coisas que hoje não faz sentido para você, baixa sua cabeça comigo aí no nome de Jesus, feche seus olhos. Vamos fazer a oração de Neemias. A Bíblia fala que Neemias orou na frente do rei. E o rei deu a ele, concedeu a ele o direito de ir lá nos muros de Jerusalém e restaurar os muros. Feche seus olhos aí. Talvez de muita coisa que eu falei, você aproveitou 2%. Tá bom, esses 2% podem mudar a sua vida. Talvez você fale, passou muita coisa que você falou, eu não aproveitei. Não tem importância, irmãos. Não fico ofendido com isso, não. A Bíblia, Paulo bem fala que a gente tem que ouvir tudo, analisar, reter o que é bom, o que não é bom, a gente joga fora. Talvez você não concordou com muita coisa que eu falei, não tem importância. Eu só quero te ensinar nessa noite que confrontos faz parte do crescimento. De que não existe luta, não existe mudança sem luta. Eu só quero que você baixe sua cabeça. Talvez você está sendo confrontado na sua área financeira. Talvez você fale, Jesus, o que é que está acontecendo? Talvez é familiar. Você fala, Deus, não estou entendendo, Senhor, me ajuda. Talvez é no seu emocional, não está dando certo. Talvez o seu emocional está muito bagunçado. Talvez no decorrer do tempo, dos anos, seu emocional só vive uma bagunça, um caos. Talvez seu pensamento é sempre sabotador, você não consegue, eu não consigo, eu não dou conta, nada dá certo para mim, as coisas não fazem sentido, a vida talvez não tá como eu deveria que tivesse, eu não tenho conseguido ser feliz, não tenho conseguido ser alegre, eu tô triste, eu tô frustrado, eu tô revoltado, eu tô confrontado comigo mesmo, algumas coisas. Peça o Espírito Santo que está aqui nessa noite, ele vai te dar as respostas. Eu não posso, eu liberei uma mensagem, eu sou o garçom aqui. O que Deus pôs na bandeja, eu fui fiel e entreguei. Eu não fui covarde, eu fui fiel e eu entreguei. Eu fui fiel e eu entreguei nessa noite. Porque você só pode corrigir o que você está disposto a confrontar nessa noite. Talvez você foi confrontado pelo aquilo que eu preguei. Mas entenda isso. Esse confronto vem do céu para a sua vida. Talvez você está com raiva de mim em algumas coisas. Eu estou tranquilo com isso. Desde que você mude, pode ficar com raiva de mim, não tem importância não. Mas se essa raiva gerar mudança em você, vai ser maravilhoso. Talvez quando você for embora para sua casa, sentar lá no seu sofá e de repente você está na sua mente, agora eu vou ver um filme aqui na Netflix. De repente entra o Espírito Santo pela porta da sua sala. E ele senta com você do ladinho do seu sofá. E de repente ele começa a falar com você. E o filme passa a não fazer mais sentido. E você começa a ouvir a voz do Espírito Santo. E a voz do Espírito Santo é trazendo algumas confirmações, retificando algumas coisas que você ouviu nessa noite. E o Espírito Santo vem falando com você e falando, olha, aceite aí, o confronto é para melhorar. Aceite aí o confronto, é porque eu te amo muito. E eu não quero te ver perdido, eu te amo demais, e eu quero te encaminhar para o meu propósito. Talvez o confronto é tão inexplicável que você fala, mas Senhor, eu não entendo. Entrega para Deus hoje aquilo que você não entende. Talvez você fala, Deus, tem anos que eu estou vivendo com isso. Tem anos que essas coisas não mudam. Tem anos que eu estou vivendo essa situação. Tem anos que eu estou vivendo uma dependência. Por que, Jesus? O que está acontecendo? Eu quero sair dessa dependência. Eu quero viver, Deus, algo precioso da parte do Senhor na minha vida. Então me tira dessa situação, Espírito Santo. Deixa Ele falar no seu coração nessa noite. Essa palavra ela é bastante pessoal. Ela não dá para terceirizar ela. Ela não dá para ficar lançando para o irmão da esquerda ou da direita, aquele que não veio. Se fulano tivesse aqui, ia ser bom que ele... Não, irmãos. Deus está falando comigo e com você nessa noite. Nós só podemos transformar, mudar aquilo que eu aceito. Eu só posso corrigir aquilo que eu aceito, aquilo que na verdade eu estou disposto a me permitir ser confrontado por Deus, a entender que os confrontos de Deus gera crescimento, gera vida, gera transformação, gera libertação na minha vida e na sua vida. A minha oração nessa noite é que toda voz que te limita, toda voz de acusação, toda voz de medo, toda voz de incerteza, toda voz de rebeldia, toda voz na verdade, de confusão, que ela seja, em nome de Jesus, aniquilada, em nome de Jesus, paralisada na sua mente, e que você possa pensar os pensamentos de Deus a seu respeito, que os pensamentos de Deus ao seu respeito possa bradar de maneira sobrenatural.
Que todo pensamento que vem para te diminuir a ponto de você não conseguir se levantar, em nome de Jesus, que se cesse hoje. Que você se reinvente e se levante. Que você, em nome de Jesus, se supere. Que você chegue no seu trabalho e comece a olhar aquele ambiente com outro olho. Eu preguei no domingo passado, se você lembra, eu falei sobre uma mente vitoriosa. Que palavra, irmãos. Eu estou até hoje levantando e falando, eu tenho uma mente vitoriosa. As dificuldades não vai limitar o agir de Deus na minha vida. Eu vou viver o melhor de Deus. Eu vou viver o que Deus tem para mim. Nessa noite, em nome de Jesus, se permita a ter uma mente, em nome de Jesus, que pense como Deus quer pensar a seu respeito. Não deixe o inimigo roubar de você o tempo que é para você ter com Deus, que é para você ter com as coisas de Deus. Se permita nessa noite abrir a sua mente e deixar o Espírito Santo falar com você nessa noite. Se permita levar a sua mente cativa à obediência de Cristo nessa noite. Não fique deixando a sua mente vagar para fora, para um lado, para o outro, não. Talvez você está sendo confrontado com algumas situações nessa noite, mas deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa Ele bradar no seu coração. Deixa Ele manifestar na sua vida. Deixa Ele manifestar na sua casa. Deixa Ele manifestar na sua estrutura física, mental, psicológica, nos seus pensamentos psicossomáticos. As coisas que estão na sua mente, que infelizmente talvez não te deixam avançar, não te deixam crescer, não te deixam evoluir, não te deixam prosperar dentro desse ambiente. Tudo que o Espírito Santo de Deus quer nessa noite é ter sua mente. Tudo que o Espírito Santo de Deus quer ter nessa noite é os seus pensamentos. Um pensamento sincero a seu próprio respeito. Ser confrontado com você mesmo, a diferença é, quando eu me confronto, eu preciso ser sincero comigo mesmo. Deus, tá legal não, Senhor. Eu preciso ser sincero. Esses dias atrás eu expliquei que eu estava triste com Deus. Eu expliquei que lá na frente eu descobri que eu estava triste comigo mesmo. Se permita ser sincero, irmãos. Deus não te chamou para ser perfeito, Ele te chamou para ser sincero. Então nesse confronto que você está sofrendo hoje, que você está na verdade talvez sendo confrontado nessa noite, se permita ser sincero. A dizer, o Espírito Santo está nesse lugar, Ele quer seu coração, Ele quer seus pensamentos. O que eu vou dar hoje, pastor? Dá seu coração, oferece ele como oferta. Oferece os seus pensamentos, a sua mente como uma oferta ao Espírito Santo. Deixa Ele falar no seu coração nessa noite. Tira esse pensamento escasso, esse pensamento das coisas que infelizmente não te deixa avançar, não te deixa romper. Que nessa noite Deus tenha os seus pensamentos. E que o Espírito Santo de Deus possa te guiar nessa noite. Que nessa semana você possa falar, Espírito Santo, eu entendi que tem confrontos que me faz crescer, que tem confrontos que me apresenta para o reino. Davi, depois de Golias, se apresentou para reinar. Tem confrontos que nos apresenta para o reino, que nos faz reinar. Tem confrontos que nos faz descer de árvores e nós vamos para a nossa casa, aonde Jesus quer dormir, aonde Jesus quer passar a noite. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. O confronto vai ser lá, Zaqueu, não é aqui no meio da multidão, não é no meio dos povos, não. Hoje eu quero ir para a sua casa, Zaqueu. Se permita nessa noite a deixar o Espírito Santo de Deus falar ao seu espírito. Talvez você fale, Espírito Santo, eu preciso de ajuda. Seja sincero, irmãos. Põe a mão no seu coração nessa noite comigo. Deixa Ele ter seu coração nessa noite. Essa semana passada nós passamos jejuando e orando. Eu mandei lá alguns alvos para os homens. Eu não sei quantos entraram no propósito. Mas eu sei que esses dias, irmãos, Deus está nos confrontando a ser melhores pais, a ser melhores filhos, a ser melhores mães, a ser melhores patrões, a ser melhores amigos, a ser melhores irmãos. Deus está nos confrontando nesses dias a ser melhor, irmãos. Deus sempre quer nos melhorar. Deus sempre quer nos fazer crescer. Pastor, eu não estou crescendo. Deixa Deus te confrontar para o crescimento. Deixa Deus tirar essa mentalidade escassa, essa mentalidade lá de 2019, está preso lá e não sai.
Deixa Deus te trazer para 2025. Libere a sua mente para fazer essa viagem, para sair dessa prisão de 2019. Porque tem gente que até hoje está presa lá em 2019, em coisas, em situações, em falas, não consegue soltar, não consegue liberar o perdão, não consegue liberar uma ofensa, não consegue liberar uma afronta, não consegue liberar Deixa Deus te soltar hoje, lá de 2019. Deixa, em nome de Jesus, se permita contemplar o belo, se permita contemplar o novo, se permita contemplar aquilo que Deus está fazendo hoje na sua vida. Irmãos, Deus está fazendo algo hoje nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. Oh Espírito Santo, que essa palavra envolva o seu coração de uma maneira que ela te dê destino, e que gradualmente, progressivamente, você possa crescer em Deus e obter as respostas que você precisa, em nome de Jesus. Deus me disse que hoje vai começar a falar com pessoas nesse ambiente. Deus vai responder coisas antigas, e coisas presentes e coisas futuras. Se você crê, recebe essa revelação. Deus me diz nessa noite que Ele vai começar a responder coisas antigas. Deus vai trazer respostas do presente, e Deus vai começar a trazer respostas de coisas futuras, em nome de Jesus. Oh, ainda com a mão no seu coração, só feche seus olhos, irmãos. Nós já estamos encerrando. Hoje é o primeiro dia da semana. Você está entrando com Deus na sua semana. Essa palavra te deu destino e direção. Ela te deu propósito. Essa palavra, ela te deu propósito e destino. Eu creio nessa noite. E se permita a ser confrontado por Deus. Nós vamos cantar uma canção. Eu acho que foi a segunda canção, é a terceira, eu não lembro. E eu gostaria que você só fechasse os seus olhos. Tem pessoas que Deus precisa curar hoje. Mais uma vez e faz tudo novo. Queria que o louvor subisse aqui, os irmãos do Beto. Cadê eles? Pode subir, sobe todo mundo. Pode subir, vem os irmãos. Oh Espírito Santo, só feche os seus olhos. Deus está nos curando nessa noite. Coloque a mão no seu coração. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, oh Yarabalabalaba Xaramanai Docomini Darabalabadaracato Yesi Arabanai Docomini Darabalabalabalabanamanaracato. Oh Espírito Santo, uma ferida de sede por ti, ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. persevere. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Oh Espírito Santo, Diante do teu altar. Erebalabalai Docomini Daramanai Doco. Levante as suas mãos para os céus nessa noite. Há uma unção neste lugar. Ela é visível, ela é audível, ela pode ser sentida pelo poder do Espírito Santo. Com as suas mãos levantadas aos céus, eu quero liberar sobre a sua vida,
uma palavra profética para te despedir. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, que nessa noite Deus conhece os seus pensamentos, Deus conhece o seu coração, Deus conhece a disponibilidade do seu coração, Deus conhece a disponibilidade do seu espírito. E eu quero dizer em nome de Jesus que nessa semana você caminhe crescendo com Deus, você caminhe acessando as coisas grandes em Deus, que você caminhe vivendo o sobrenatural de Deus, que você caminhe em nome de Jesus tomando posse daquilo que Deus tem para a sua vida, daquilo que Deus tem para a sua casa. É no nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua família, sobre a sua vida, a presença do Espírito Santo, trazendo novas todas as coisas, trazendo restauração, trazendo em nome de Jesus uma edificação, em nome de Jesus, que coisas que estão em dificuldade, que Deus possa reestruturar, que muros que foram derrubados, que possam ser reedificados, muros na área física, na área espiritual, na área emocional, na área, em nome de Jesus, espiritual. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo que aonde há dor, que haja um bálsamo dos céus, e que esse bálsamo traga cura, assim como há um bálsamo em Gileade. Eu profetizo nessa noite que você possa, em nome de Jesus, se permitir a entender que não existe mudança sem lutas, e que confrontos faz parte das transformações, e que nem sempre a gente ouve o que a gente gosta, a gente ouve o que a gente precisa. Deus não vai falar o que a gente quer ouvir, Ele vai falar o que a gente precisa ouvir. Se eu vim num culto disposto a ouvir o que Deus quer falar, eu vou viver o que Deus quer fazer. Eu vou viver o que Deus quer fazer. E nós vamos encerrar com a mão no seu coração. Vamos cantar a canção antes dessa. Qual que é a antes dessa? Foi uma antes dessa. Isto. E nós vamos encerrar. Faz a sua primeira oração dessa semana aí com muita fé. Oh! Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso. E Ele reinará para sempre e sempre. Ele reinará e Ele reinará. Que Ele reine! Para sempre. Que Ele reine nesses dias sobre as nossas vidas. Sempre. Que Ele reine sobre as nossas casas. Ele reinará. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Grave isso! Deus está soprando sobre a Refrigério ventos de mudança na sua direção. Eu profetizo: Deus está soprando na Refrigério ventos de mudanças,
na sua direção. Rapatai do Comanai. Ventos que sopram dos quatro cantos. Sopra sobre as casas. Sopra sobre os lares. Sopra sobre as famílias. Sopra sobre as empresas. Sopra sobre as mentes. Ventos de mudanças estão soprando nesses dias em sua direção.